Gente, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que hoje eu falei com vocês que é uma palestra, mas na verdade eu estou aqui também para aprender e num lugar de escuta que é uma alegria gigantesca para mim, porque a doutora Fabiana Guimarães, além de ser consteladora familiar, além de ser consultora jurídica especializada em direito sistêmico e também em justiça restaurativa, tem algo que eu nunca vou esquecer, ela foi minha aluna no curso de Direito da UNA. Então, sabe aquela questão da gente valorizar o prata da casa? Sempre a grama da vizinha é mais verde, não é isso? Sempre a gente olha isso. E nós temos a alegria, a honra e o prazer, Fabi, de ter você de volta aqui na casa que é sua, né? Uma vez aluno da instituição, não se perde o trono, né? O lugar seu está aqui, mas numa outra posição. É muito bom essas voltas que o mundo tá, gente. E como dá. Então, eu fico muito feliz. A Fabi já tem um tempo que ela trabalha e milita com a temática de constelação, uma temática hoje que eu falo, quando eu e a Fabi nos bastidores, a gente conversava, mas qual tema trazer exatamente dentro da constelação? Eu falei assim, Fabi, o que acontece com a constelação que a gente tem a necessidade de desmistificá-la, porque quem não está dentro da constelação, a gente fala, que é isso? Né? É espiritismo, é religião, é solução de conflito, é terapia, é advocacia. Então, eu pedi a Fabi para vir contar para a gente um pouquinho, né, desse contexto prático da constelação, o que seria essa constelação sistêmica aí no contexto, para a gente ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Eu me coloco nesse momento, Fabi, no lugar de ouvinte, no lugar de aluna, e é com uma alegria muito grande que eu abro esse momento aqui nosso, e queria eu que todos os nossos eventos que nós temos institucionais, nós tivéssemos pratas da casa à frente dele, porque era motivo que o estudo valeu a pena. Lógico, o esforço posterior é do aluno, mas significa que valeu a pena onde ele esteve. Valeu a pena eu ter tido a oportunidade de, em algum momento da vida, ter sido sua professora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje eu prometi para todo mundo que eu ia falar pouco, porque eu quero mais escutar do que dizer. O palco é todo seu, a palavra é toda sua. Obrigada, Camila, muito obrigada. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um momento muito especial, porque retornar à UNA, né? Fui aluna da UNA, me formei em 2019, e na UNA eu recebi todo o respaldo que eu precisava para eu poder ir para a minha vida profissional. Não faltaram oportunidades em momento algum. Os professores que eu tive foram maravilhosos comigo. A Camila foi minha professora, eu tive a honra de ser aluna da Camila no 6º período, Direito Civil 5, se eu não me engano, e no 10º período, Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, eu aprendi com a melhor, né? Eu aprendi com a melhor e eu já sinalizava na minha vida acadêmica o que eu gostaria de fazer. Quando eu conheci a conciliação, a mediação, a arbitragem, que foi a Camila que deu essa disciplina, eu me apaixonei. E eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Porque quando eu entrei para a faculdade, eu já sabia o que eu queria, né? Eu queria lecionar, eu queria dar palestras, eu queria dar cursos. Então, eu fui numa linha muito reta do que eu queria. E eu tive todo esse respaldo dos meus professores, o apoio deles. E no 10º período, por coincidência, né, Camila? Você foi minha professora. E aí, quando você me levou na visita para Camargue, lá na Raja Gabaglia, não sei se você lembra dessa visita que a gente fez lá na Raja. E aí, quando eu vi a arbitragem também, eu achei interessantíssimo. Eu lembro que tinha uma amiga minha que falou assim, isso é para você.
Isso daí é para você, a conciliação, mediação. Eu falei, então vamos embora. Enfim, muito grata a Una, você, Camila Alnusk, de estar aqui hoje. Bom, gente, eu vou começar a nossa palestra. Na verdade, não é nenhuma, é uma roda de conversa, que eu quero trazer todo mundo, né, para essa roda de conversa. E antes de iniciar, eu sempre falo para as pessoas que eu estou palestrando que quando a gente não conhece um tema, quando alguém apresenta um tema para a gente, pelo menos é a postura que eu tenho, eu reflito muito sobre aquilo que a pessoa está me passando. Por quê? Porque se eu nunca ouvi falar daquilo, eu tenho que ter um pensamento crítico, eu tenho que refletir sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas trazem assuntos, e muitas pessoas, até mesmo pela carência, na pandemia, as pessoas ficaram muito carentes, sensíveis, elas vão logo acreditando muito naquilo, ou desmerecendo. Então, se permitam essa oportunidade de aprender, né, sobre a constelação familiar. Pesquisem depois, se tiverem dúvida, vou responder aqui. E busca, né? Quando alguém traz uma informação para mim, eu busco. Tem artigo científico, tem pessoas que falam sobre isso, eu vou atrás. E isso eu aprendi na faculdade. Quando alguém traz uma novidade para mim, eu vou desenvolver o meu pensamento crítico a respeito daquilo, tá bom? Então, vamos lá. A constelação familiar, na verdade, gente, eu vou falar do que eu vivo, porque toda vez que eu falo sobre constelação, eu vou contar sobre as experiências que eu tive com constelação familiar. Então, eu comecei a desenvolver o pensamento sistêmico em 2006, quando eu nem pensava em fazer direito. Eu me formei na faculdade, eu entrei para a faculdade em 2014, e esse tema constelação familiar, ele chamou muito minha atenção. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu ouvia falar sobre constelação, mas naquela época poucas pessoas falavam sobre constelação familiar. Isso tem 16 anos. Então, eu comecei a aprofundar e vi que constelação familiar não é só uma terapia breve, como alguns dizem. Constelação familiar é uma filosofia de vida. E eu não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta. Ela pode ser questionada. É a minha experiência. Então, quando eu conheci as constelações, quando eu fiz as minhas formações em constelação familiar, eu percebi que constelação familiar é uma postura que você tem diante da vida. Por quê? Eu vou passar o slide aqui. Gente, todos nós temos uma árvore genealógica. Todos nós. A Camila, a Maílde, a Jaqueline, a Isabelle, que está aqui hoje. A Isabelle é minha sobrinha e estuda na UNA também. A árvore genealógica é um estudo sobre a nossa ancestralidade, tá? Então, eu tenho de um lado meu pai e minha mãe. Eu sou 50% meu pai e minha mãe. Isso carregado no meu DNA, ok? Só que eu não tenho só, conforme vocês veem aí na imagem, o meu pai e a minha mãe. Eu tenho meu pai, minha mãe, aqui. A minha mãe, ela tem o meu avô, a minha avó. O meu pai, ele tem o meu avô, a minha avó, e assim sucessivamente. Quando a gente vem no seio de uma família, como eu havia dito, a gente não herda só o DNA, gente. A gente herda uma herança psíquica, emocional, comportamentos, atitudes, esquemas e padrões familiares. Só você imaginar que muitas vezes você está... o seu filho tem um comportamento e aí você fala assim, nossa, ele parece tanto com meu avô, o jeitinho dele. Ou então a sua filha faz alguma coisa e você fala, nossa, é a tia espírito. Então, muitas vezes, nós temos muitas semelhanças, não só físicas, como comportamentais. E a história dos nossos antepassados, ela influencia muito na nossa vida. Por quê? Porque eles trazem em si a cultura, os padrões, os comportamentos.
E é claro que nós vamos herdar isso. Então, na nossa família, todas as famílias, elas têm histórias felizes, têm histórias tristes, têm histórias de luta, histórias de dor, de vitória. Toda família tem uma história peculiar, mas as nossas famílias se parecem muito, porque sempre tem um com um jeitinho, o outro é de um jeito, e assim sucessivamente. Toda família também, nós temos que pensar, toda família tem problemas. Não existe uma família que não tenha problemas, que não tenha questionamentos. E a constelação familiar, ela é justamente isso. É o estudo do histórico familiar de uma pessoa e nele para encontrar comportamentos, potencialidades, comportamentos negativos. Eu vou dar um exemplo para clarificar. Uma equipe, esse aqui está no slide, né, de médicos e cientistas, pesquisadores do Hospital Mount Sinai, em Nova York, em 2006, através da psiquiatra Rachel Yehuda. Podem pesquisar isso na internet. Ela fez uma pesquisa e ela percebeu que o comportamento dos pais influencia o comportamento dos filhos. Essa pesquisa que ela fez, teve um documentário na BBC e tem muitos livros a respeito desse assunto. Ela pegou grupos de pessoas que tiveram os pais que estiveram no Holocausto, né, na época de Hitler. E aí ela começou a estudar sobre as gerações sucessivas daquelas pessoas que estiveram no Holocausto. O que ela percebeu? Que esses filhos, netos, bisnetos, eles tinham em comum tristeza, mágoa, ansiedade. Tudo que os pais sofreram no campo de concentração, esses netos e bisnetos, uma estatística, começou a manifestar sintomas. Gente, e aí entra a epigenética. Vocês podem procurar e pesquisar depois. A epigenética, em resumo, é o seguinte: o ambiente em que o indivíduo se encontra, ele afeta os genes presentes nos cromossomos. Ou seja, vamos dar o exemplo aí desse pessoal do Holocausto. Esses filhos, netos e bisnetos, eles traziam em seu DNA informações, traumas e padrões dos seus antepassados. Então, o nosso corpo, ele também manifesta comportamentos não somente nossos, mas dos nossos antepassados também. Existia uma médica pediatra, ela faleceu em 1988, ela chamava Françoise Douto. Ela era pediatra e psicanalista. A Françoise, quando ela atendia as crianças no consultório na França, ela disse uma frase que ficou gravada: o que é calado na primeira geração, a segunda carrega no corpo. As crianças que ela atendia somatizavam comportamentos, traumas e padrões dos seus pais e dos seus avós, ok? E por que a constelação familiar ela foi a fundo e teve a ajuda do Rupert Sheldrake? Ele está vivo, ele é um físico, ele é um biólogo, professor, bioquímico, parapsicólogo e palestrante. O Rupert hoje ele está velhinho, mas ele deu uma enorme contribuição, até mesmo para endossar, né, a teoria das constelações familiares. Porque o Rupert ele pesquisou sobre a teoria dos campos mórficos. Então, o que ele propõe? Que os campos mórficos, assim como as moléculas, elas se comportam como padrões. Então, assim como nós temos padrões nas moléculas, né, de insulina, de hemoglobina, nós também, no nosso DNA, temos padrões. E esses padrões, eles carregam uma memória comportamental, em resumo, ok? Qual que é a relação da constelação e dos campos mórficos, né? Ele observou que tudo que um campo ele atua, ele se repete ao longo do tempo. Então, quando a gente fala, né, de vivências, conflitos e traumas nossos, nós podemos estar falando de campos mórficos, que é essa energia que gera em torno de um núcleo familiar. Pode parecer um pouquinho difícil, mas eu vou clarificar isso para vocês.
Qual que é a conclusão, gente? O nosso estilo de vida, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles podem ser transmitidos, mesmo de forma inconsciente, aos nossos descendentes, ok? Então, isso através de quê? Desses campos mórficos que ressoam, é como uma ressonância, e da epigenética, que é aquela parte que eu falei do nosso DNA, que fica gravadinho lá, ok? Então, eu coloquei aqui uma avó, uma filha e a sua netinha, né? É a transmissão comportamental de geração para geração. Aí as pessoas falam, nossa, mas como que acontece uma constelação familiar? É desse jeito aqui, gente. Em grupo, uma constelação familiar acontece assim. As pessoas se reúnem, né? E, geralmente, é usado um representante para representar aquela pessoa que quer ser constelada. Vou dar um exemplo. Eu quero constelar por que eu não consigo ter sucesso na minha vida profissional. Então, você constela um assunto de cada vez. Você pode constelar por que você não tem sucesso na sua vida amorosa. Isso tudo é olhado no campo. Não é um evento religioso, é puramente empírico. Por quê? Porque na hora que essa pessoa está representando, ela capta as informações daquele campo do núcleo familiar e é trazido ali os representantes para representar as pessoas daquele núcleo. Quando isso ocorre, essas pessoas, elas sentem a memória daquilo que ocorreu, através daqueles campos mórficos que eu expliquei, do biólogo e pesquisador Rupert Sheldrake. Essas pessoas começam a fazer movimentos e é demonstrado ali algo que ficou oculto, que ficou silenciado, os segredos de família. Então, houve alguma tragédia, é tudo mostrado nesse campo, mas não de forma espiritual, não baixa um espírito em ninguém ali. É puramente físico, a pessoa está ali, ela começa a sentir as sensações do campo, e ali ela faz os movimentos igual a esse rapaz que abaixou a cabeça e colocou as mãos, abaixou no chão e colocou as mãos na cabeça. Então, ali são representados pai, mãe, avós. E aí, a constelação familiar é justamente isso. É um momento de acolhimento daquela situação, daquele lugar que foi olhado e vivido, aquele momento ruim, né, do passado, porque ninguém vai para constelar uma coisa boa. Geralmente você vai para constelar algo que te incomoda, né, que você não está dando conta. Oi. Agora, porque senão eu me esqueço dela. A pergunta que eu queria te fazer é nesse sentido que você está. Quando eu vou ser constelada, eu informo esse grupo que está aí comigo, se eu sou membro deste grupo, eu fui para ser constelada, eu informo qual é o problema que eu vim constelar, por exemplo, eu não tenho sucesso na minha vida profissional. Todos aqueles atores sabem qual é o meu objetivo ou isso fica para mim e pelo facilitador, por exemplo? Não. É uma dúvida que eu tenho mesmo. Sim. O que acontece? Vamos supor que esse rapaz aqui, ele está representando quem quis ser constelado. Esse aqui, ó, tá vendo? Ele está no chão. E aí, o que acontece? Vamos supor que esse rapaz aqui, ó, que é o que todo mundo está vendo, só me dá um ok. Esse daqui. Esse rapaz aqui, ele é o constelado, ok? E aqui tem um constelador, que fica observando, vamos dizer que essa daqui é a consteladora. Esse rapaz, no início de uma sessão de constelação, ele fala para o grupo, boa tarde, meu nome é Joãozinho, eu vim aqui hoje porque eu quero constelar a minha falta de sucesso na vida profissional. Eu não consigo ir para frente. Eu acho que tem algo diferente que me atrapalha, eu não sei o que é, eu gostaria que isso fosse mostrado na constelação. O que a consteladora vai fazer? Geralmente, a gente trabalha no oculto. Eu gosto de trabalhar no oculto. O que é o oculto? Eu vou pedir para esse rapaz aqui escolher um pai e uma mãe para representar os seus pais, ok? Só que essas pessoas, vamos supor, essa senhora aqui e esse rapaz aqui é a mãe e o pai. Eles não sabem que são o pai e a mãe. Por quê?
Porque eu, como consteladora, falei no ouvido dele, vai lá e escolhe alguém para representar o seu pai e a sua mãe. Mas você não vai falar para eles, porque senão fica muito fácil, né? Eu vou estar induzindo, se a pessoa chegar e falar, ele vai escolher um pai e uma mãe, e vai falar, você pode ser minha mãe? Você pode ser meu pai? Aí a pessoa, automaticamente, ela vai se colocar numa postura de pai e mãe, né? Então, por isso que eu gosto de trabalhar no oculto, porque quando eu falo para este constelado para escolher a sua mãe e o seu pai, nem ele, nem ela sabem que são o pai e a mãe. E é incrível, eles se comportam igualzinho o pai e a mãe do constelado. Então, a gente vê isso no campo, assim, de uma forma muito evidente. Aí, até a pessoa que está sendo constelada, né, esse rapaz aqui, vamos supor, ele olha para mim e fala no meu ouvido, nossa, ela está agindo igualzinha a minha mãe, ele está agindo igual ao meu pai. Por quê? Porque ele acessou, eles, né, os participantes, eles acessaram o campo do pai e da mãe inconscientemente. Conseguiram pegar? Fabi, eu consegui com mais uma dúvida ainda. Uhum. Eu já entendi que estou dentro de um grupo, esse Uhum. grupo não tem nada a ver comigo, né, Nada. necessariamente, mas aí eu Uhum. fico pensando, e se a Camila tem esse problema, ela quer ser constelada, mas Uhum. ela não tem coragem de informar isso para um grupo. Ela quer Uhum. a constelação, ela entende que a constelação Sim. talvez seja a última luz no final do túnel, porque ela já tentou Sim. resolver o problema dela de tudo quanto é maneira, mas ela não quer Uhum. se expor. Nesse caso, a constelação fecha as portas para receber a Camila até a Camila estar preparada, ou a gente tem outro caminho Aí, dentro da nós, constelação? aí, quando você não quer se expor, você fica sem graça de contar o seu problema, né, para todo mundo, e isso é absolutamente normal. Aí você vai para a constelação individual com os bonequinhos. Por que que isso acontece? Justamente porque tem gente que tem vergonha de constelar algo, principalmente quando a gente fala sobre, vamos supor, um assunto que é super delicado, houve um aborto na família, aí a pessoa não quer contar aquilo para todo mundo, ela quer, ela quer resolver o problema dela, mas ela quer fazer isso de forma sigilosa. Então ela vem para mim e aí eu uso essas âncoras, né? Os bonequinhos de constelação. E aí a pessoa senta, e aí ela vai me falando e vai posicionando os bonecos. À medida que ela posiciona os bonecos, e aí eu peço para ela escolher, né, um bonequinho, então ela vai escolhendo. À medida que as posições dos bonecos, a gente já identifica as situações. Então, um boneco, geralmente, quando ele se deita, é porque já é um ente que já está em outra energia, outro plano. Só que a pessoa não sabe disso. E eu, como consteladora, eu estou fazendo a leitura de todos os movimentos desses bonecos. E aí ela mesma vai mexendo esses bonecos, porque eles não se movem sozinhos. Tem gente que acha que os bonecos, e é por isso que é muito mal interpretado, que as pessoas falam, ó, o boneco vai mexer sozinho, é uma sessão espírita. Não, gente, não é. O boneco ele não mexe sozinho. Existem constelações na água também, que você põe um bonequinho e eles se movimentam, mas é pelo movimento da água. Então, não existe nada de espiritual. É porque quando a pessoa ela vai para ser constelada, nós acessamos um campo do núcleo familiar e através dos movimentos desses bonecos, nós vemos as situações ocorridas no passado, mas não existe nada de espiritual. E é por isso que esses bonecos, eles são tão importantes, porque quando é um assunto muito delicado, a gente tem que olhar isso com mais sigilo. Entendeu? Entendi, mestra. E mais uma pergunta, gente, hoje eu estou abusando, né? Quando eu tenho mais de um problema que eu quero ser constelado, porque Uhum, a Camila será constelada, mas a uhum, Camila, na bagagem dela, ela tem problemas distintos. Ela uhum, leva isso tudo para a mesma sessão, eu não sei nem o nome que seria o correto, ou uhum. são etapas separadas? Como que a gente trabalha isso? Ótima pergunta.
que acontece? Você não constela tudo de uma vez. Você quer constelar um assunto, vamos supor, eu tenho problemas no meu casamento em relação à traição. Então, eu quero constelar isso. Essa vontade que eu tenho de trair a minha esposa, o meu marido, que é uma coisa incontrolável. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, eu quero constelar por que que eu não ganho dinheiro na vida? Por que que as coisas são tão difíceis para mim? Por que que o meu emprego é sempre sofrido? Aí eu lembro que meu pai também era assim, meu avô teve dificuldade com dinheiro, então eu quero constelar isso. Então, você vai e constela o assunto específico. Eu não consigo constelar tudo de uma vez, porque eu preciso acessar aquele campo determinado. Então, aí, por exemplo, se eu constelei hoje, novembro, é recomendado, né, que você constele o outro assunto que você quer daqui uns 2, 3 meses, mesmo porque não é uma sessão de terapia clínica, entende? É um campo que se abre, é uma terapia breve, e nós vamos analisar ali o que está acontecendo com essa pessoa. E trazer uma solução, né? Primeiro com acolhimento, porque uma pessoa que busca constelação, ela está ali num momento muito fragilizado da vida dela, né? Só que a constelação, ela não substitui um psicólogo, um psiquiatra, de forma alguma. Nós temos parcerias, né? Eu sou consteladora, mas eu tenho amigas que são consteladoras e psicólogas. Eu tenho amigas que são psiquiatras. Então, aí, por quê? Porque a constelação, ela não substitui um tratamento e um acompanhamento psicológico. Por exemplo, a pessoa está com depressão. Aí fala assim, não, eu vou constelar. Não, quem está com depressão precisa de psiquiatra e psicólogo. E aí, na hora que você estiver bem, porque para constelar, você não pode estar com... a gente pode fazer de forma complementar. Você está fazendo acompanhamento com o psiquiatra e você quer fazer a constelação. Mas a constelação não substitui o psiquiatra nem o psicólogo, porque às vezes você precisa de uma medicação e só quem pode te dar é o psiquiatra. Entende? Numa questão de depressão aí. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia complementar. E ela usada no campo do direito, né, que daqui a pouquinho eu vou falar, ela é muito eficaz como meio de solução de conflitos, né, familiares. Respondido, prof? Então, vamos lá. Gente, quem desenvolveu a constelação familiar foi o Bert Hellinger, um alemão, e ele que sintetizou as constelações e ele escreveu mais de 84 livros, tá, gente? Vocês podem procurar na internet. Os livros dele foram traduzidos para 30 idiomas. E o objetivo da constelação é encontrar caminhos de pacificação, harmonia nas relações familiares. Mas não é só nas relações familiares. Para você estar bem e poder ter um nível de qualidade nas suas relações com os outros, primeiro você precisa ter um nível de qualidade de comunicação com você mesmo. Então, eu não posso me relacionar bem com os outros se eu não estiver bem. E a constelação ela é muito importante, porque ela, para mim, por exemplo, ela foi um despertar de consciência, né? Você adota uma postura sistêmica diante da vida. Então, é uma nova forma de se pensar. E por que é uma nova forma de se pensar? O Bert Hellinger, ele desenvolveu as constelações, ele criou as constelações, e ele ordenou isso em 3 ordens do amor. São as 3 leis sistêmicas, que são hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Hierarquia é ordem, tá, gente? Quando eu falo hierarquia, ordem, equilíbrio e pertencimento. Nenhuma se sobrepõe à outra, tá? Elas se complementam. Então, o que a constelação familiar diz? Que uma família, quando tem esses 3 fundamentos, ordem, pertencimento e equilíbrio, ela está em paz. Quando há um desajuste, é porque um desses 3 aqui saiu fora. Então, vamos dar um exemplo aqui. O sistema familiar, gente, que nós pertencemos é o quê? São os nossos pais, filhos, né? Avós, tataravós, e assim sucessivamente. Então, nós temos aí umas 20, 35 gerações para trás. Então,
o que acontece? Todas as pessoas fazem parte da nossa família. Meu avô, minha avó, a gente não pode excluir ninguém. Isso eu vou falar agora nas leis de Bert Helling. O que é hierarquia? A hierarquia, gente, sintetizando, porque eu não vou ficar lendo aqui, não. Hierarquia é quem veio primeiro tem precedência sobre os menores. Exemplo, a minha avó é maior do que a minha mãe e eu sou menor do que a minha mãe, ok? Então, é muito simples a hierarquia. Então, os pais têm precedência sobre os filhos. Os pais são maiores, os filhos menores, independente da idade que os filhos tenham, ok? Seu pai, sua mãe vai ser sempre maior que você. Esse é um princípio de constelação muito forte. E toda vez que alguém ferir esse princípio, exemplo, se achar maior que o pai ou que a mãe, ele vai ter um desequilíbrio, ok? Hierarquia, eu falei. Agora, equilíbrio. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Equilíbrio. O equilíbrio é a necessidade de equilibrar as relações entre o dar e o receber. O que acontece? O amor, o pai e a mãe, quando eles nos dão amor, o amor deles é muito maior do que o nosso. Eles nos deram a vida. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio, não existe equilíbrio na relação entre pai e mãe na questão do amor que eu te dei. Por exemplo, o amor que eu dou para minha filha, ele é enorme. O amor que a minha filha tem por mim, ele é grande, mas ele nunca vai ser igual ao amor que eu dei para ela, ok? Então, equilíbrio é isso, é o único momento em que não há equilíbrio numa relação, é esse, porque o amor dos pais é muito maior pelos filhos do que os filhos pelos pais. Vamos falar sobre essa parte do equilíbrio, é muito importante, mas você vai falar assim, mas e numa relação entre homens e mulheres, um homem e uma mulher, existe equilíbrio? Tem que ter. Aí já não tem mais a questão do equilíbrio. O homem não é maior que a mulher não é maior que o homem. Em constelação familiar, os dois são iguais. E aí é que uma relação funciona, quando nenhum quer ser maior que o outro. Quando isso acontece, quando o homem quer ser maior que a mulher, ou a mulher quer ser maior que o homem numa relação, essa relação entra em desequilíbrio. E aí acontecem vários problemas relacionados ao casal. Ok? Só acrescentar aqui, como que eu retribuo meu pai e a minha mãe pelo que eles me deram? Fluindo na vida. Ok? Então, eu nunca vou poder pagar ao meu pai e minha mãe o amor que eles me deram, mas eu posso transmitir esse legado, transmitindo o amor para os meus filhos. E assim meus filhos vão levar para os seus filhos e assim sucessivamente. A gente vai curando as relações. Pertencimento. O que é pertencimento em constelação familiar? Todo mundo faz parte de uma família, gente. Eu até coloquei aqui, todos têm o direito de pertencer. Então, isso inclui quem morreu precoce, os deficientes, os suicidas, os maus, os filhos abortados, todas as pessoas que a família não quer olhar. Isso a gente vê demais em constelação. Exemplo, no caso de um suicida, geralmente as pessoas não gostam de falar da pessoa que suicidou. É um assunto que é calado, que ninguém gosta de falar. E aí a gente fere a lei do pertencimento, porque esse suicida, esse mal, esse que não veio, ele também pertence ao núcleo familiar. E é por isso que as pessoas não gostam de lembrar desses fatos tristes e trágicos, mas que são importantes, porque a gente não pode negar a existência dessas pessoas nas nossas vidas. Por mais que tenham um passado terrível, que foi uma pessoa que fez muito mal, ou uma pessoa que ninguém quer tocar no assunto, todas as pessoas pertencem. Então, às vezes você tem um irmão, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que é
um irmão, eu já teve um caso de constelação, né? Não um só, não, vários. Era um rapaz que ele era usuário de drogas e ninguém gostava de falar no assunto. Era um assunto, um segredo de família. E isso estava trazendo problemas para o núcleo familiar. Por quê? Porque nem a mãe, nem o pai queriam incluir esse filho como no seio da família. Ele era um filho afastado. E os outros filhos eram os melhores, mas esse filho era o renegado. Quando você renega, você traz problemas no sistema familiar também. Então, a ordem do pertencimento é essa. Todo mundo pertence, tá? Então, quando a gente tem um olhar de amor, de acolhimento, consciente, que errou na vida, que escolheu caminhos diferentes, não quer dizer que você vai trazer essa pessoa para dentro da sua casa, mas você tem que trazer essa pessoa para dentro do seu coração. De alguma maneira. E não é o tem que. A constelação familiar não te obriga a nada. Ela faz você pensar a respeito daquilo. E, quem sabe, o amor, ele é uma possibilidade. Ele não é uma obrigatoriedade. Então, quando você toma um olhar de amor sobre uma determinada situação e acolhe esse filho perdido na vida, você traz esse filho para o seu coração. É um exemplo que eu estou dando, ok? Então, o sistema, ele se pacifica quando nós trazemos todos para a nossa família, ok? Vamos lá. Gente, Fabi, só te esclarecendo, o nosso está tão bom que eu nem te falei assim, olha, Fabi, agora para, a gente vai para a pergunta. O que eu vou instruir quem está aqui conosco, gente, quem quiser fazer pergunta e fazer a forma indelicada que eu fiz de interrompendo a Fabi, fica à vontade para colocar a pergunta no chat ou levantar a mãozinha que a Fabi vai parando e vai explicando, porque eu acho que vai ser mais fácil assim vocês seguindo, Fabi, com o conteúdo que para mim está super interessante. Então, eu suponho que para todo mundo, para todos que estão aqui também. Pela comunicação não verbal de quem está com a câmera aberta, eu estou vendo que eu estou certa, estou vendo comentário aqui. Então, o que eu sugiro, quem tiver com alguma dúvida, vai colocando no chat, porque, lógico, depois a Fabi vai voltar para a gente, tá? Mas enquanto... Mas a gente não tem que preocupar na volta ainda não. A gente ainda tem Fabi aí por 18 minutinhos. Vamos lá, então. Então, gente, o que acontece? Todos nós queremos ter paz na nossa vida. A paz, né? A paz no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Todos nós buscamos o quê? Validação, nos sentirmos amados, acolhidos, né? E a constelação, o que ela promove? Ela promove o seu despertar para algumas realidades, e você também, a gente trabalha em constelação, esse auto-amor que nós precisamos nos dar. Por quê? Muitas vezes eu quero que o outro solucione a minha vida. Então, eu vejo muito isso em constelação, as pessoas chegam para mim, não, eu quero aquela pessoa, eu quero que você olhe na constelação aí, porque minha vida amorosa está assim, porque ele que vai resolver minha vida. Não, gente, ninguém resolve a sua vida. É você quem se salva. Então, isso eu falo demais. A constelação, ela não é um momento mágico que ali vai resolver todos os seus problemas. Você é a sua salvação. Então, o que eu posso fazer como consteladora? Despertar você para uma postura mais sistêmica, e aí você vai, consequentemente, né, você vai clarificar esses dilemas que você tem, e aí você vai ter uma nova forma de caminhar. Porque o que acontece? Às vezes você não precisa de um novo caminho, às vezes você precisa de um novo jeito de caminhar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente adota uma postura sistêmica, a ordem no nosso sistema familiar é estabelecida. Por quê? Porque eu olhei as questões que eu vi no campo da constelação e eu tomei consciência que constelação é um despertar consciente. E o mérito não vai ser do constelador. O constelador, ele só vai te dar o caminho. Porque se você sair do meu consultório e não aplicar aquilo que eu te proponho, não vai mudar em nada a sua vida. Nós somos os autores da nossa história. Então, por mais que eu tenha um passado difícil,
exemplo, né, uma pessoa que tem um histórico de alcoolismo na família, e eu não preciso repetir aquele destino daquele ente, do meu pai ou da minha mãe. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer diferente. E é isso que a constelação ela faz com você. Ela te dá uma nova maneira de caminhar, entende? Então, vamos lá. Duas pessoas podem ou mais podem ser consteladas ao mesmo tempo ou a constelação ela é individual? Camila, a constelação é individual. Eu gosto muito. O que acontece hoje em dia? Eu vou falar do que eu vivo, né? Porque tem muitas pessoas, muitos consteladores, assim como tem excelentes profissionais de todas as áreas, nós também não temos bons profissionais. Então, eu já vi pessoas fazendo isso, mas para mim não se aplica, ok? Porque eu vou constelar, é você, é o seu problema naquele momento. A minha energia vai ser canalizada para aquilo. Eu preciso analisar tudo ali naquele momento. E eu só tenho a capacidade de fazer isso com qualidade, constelando uma pessoa por vez. Ok? Gente, pessoas curadas curam os seus descendentes. Isso é muito sério, porque quando eu me curo e deixo tudo para trás do que eu não quero para minha vida, os meus filhos vão se tornar pessoas melhores. Porque é isso que a constelação faz, que outras terapias fazem, se a gente souber aproveitar, né? Esses conhecimentos, esses ensinamentos. Então, quando eu estou curada, os meus descendentes também vão ser curados. E aí eu quebro esse ciclo de sofrimento, de dor que vinha na minha família, ok? Eu não vou passar isso para frente. Os meus filhos não vão precisar carregar no corpo aquilo que foi silenciado no passado. Um exemplo aqui. Gente, esse filme, acho que todo mundo já viu ou ouviu falar. É interessantíssimo vocês assistirem, quem tem criança. Ele traz uma visão muito linda da constelação sistêmica, quando nós damos lugar aos nossos antepassados, que é o caso do menininho com a vovó, quando ele olha os seus talentos, aquilo que ele gostaria de fazer para a vida dele. Então, é todo um contexto sistêmico, está nesse filme muito doce, muito bonitinho da Disney, que eles conseguiram passar esse pensamento e esse olhar sistêmico. Não terminei, tá, gente? Esse só obrigada a todos aqui, porque essa apostila eu já tenho ela. E essa filosofia chama Ubuntu. Eu gosto muito dela, porque é uma filosofia, né, africana, e ela diz o seguinte: Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Isso explica muito sobre constelação. Eu só posso estar em paz quando as pessoas do meu sistema eu dou lugar para elas. Então, eu sou porque nós somos. Se um está desajustado, isso precisa ser olhado com muito amor, com muito carinho. Agora, só um minutinho que eu vou... Fabi, eu fiquei com uma dúvida sobre onde é feito essa sessão, se existe a modalidade online de fazer a constelação, Existe. como é feito, assim, o local, como a gente procura. Aham. Bebele. Gente, eu estou chamando ela de Bebele porque a Bebele é a minha sobrinha, a minha filhada. É o seguinte, você faz a constelação no consultório de uma pessoa, tá? Um atendimento sistêmico. E qual foi a outra pergunta que você fez? Se tem a modalidade online, né? Porque com a pandemia agora muita coisa foi para online. E essa parece ser uma coisa tão intimista, e aí a dúvida era se realmente também dá para fazer no online. Dá. Eu já fiz muita constelação online na pandemia, e o que acontece? Se você perguntar para mim o que é que eu prefiro a constelação presencial, tá? Eu acho que é muito mais ali aquele momento cara a cara, face a face, né? Que a gente tem de estar conversando.
E não que a constelação online não seja produtiva, ela é muito, o campo aparece. Mas eu, como consteladora, né, eu adoro conversar, eu adoro olhar no olho do meu constelado, eu prefiro a constelação presencial, mas a online acontece do mesmo jeito, a gente tem resultados bem bacanas. Tá bom? Agora eu tenho tempo ainda só para falar do direito sistêmico, Cá, rapidinho? Sim, Fabi. Na verdade, Fabi, você tem 10 minutos, entendeu? Maravilha, então vamos lá agora. Direito sistêmico. É só você interromper essa apresentação. Isso. Já apareceu para vocês? Já apareceu. Bom, gente, vamos lá. Agora é a Fabiana, consteladora, mas também, né, que trabalha com justiça restaurativa e direito sistêmico. Para quem não sabe, eu tenho um projeto que já tem 3 anos, junto à SUASE, que é o cumprimento de medidas socioeducativas de internação. Então, eu vou nas unidades e levo o direito sistêmico e um pouco das constelações familiares para esses internos, né? A gente não fala presos, porque como eles são menores de idade, eles são internos. E tem dado resultados maravilhosos, gente, porque trabalhar com justiça restaurativa é muito bom. A gente olha as pessoas, o seu histórico familiar também, e vê que aquilo que eu sou hoje, a pessoa, eu posso estar trazendo dos meus familiares. Um exemplo clássico que eu tenho com um interno é que ele tem 14 anos e já é um homicida, ok? Quando eu fui olhar o histórico familiar desse interno, e uma das primeiras coisas que eu fui ver sobre a vida dele é que a mãe dele também era um homicida. Então, isso só corroborou para a minha teoria, né, das constelações sistêmicas, que nós, em lealdade, nós podemos repetir o destino dos nossos pais. Tanto é que esse menino, um dia, ele perguntou para mim, ele falou, nossa, mas é muito difícil, mas eu sei que eu sou igual à minha mãe. Isso foi muito doloroso para mim de eu escutar, porque ele ali cumprindo uma medida socioeducativa e a mãe dele cumprindo numa prisão comum por homicídio também. Vamos lá, rapidinho. Por que que eu fui para o lado do direito sistêmico? Porque o direito sistêmico, gente, é um novo olhar diante dos conflitos judiciais e extrajudiciais. A gente sabe que uma sentença não resolve um processo. A sentença, ela delibera, o juiz, né, os direitos e obrigações das partes, mas ela não resolve o conflito. E aí que eu entendi que eu poderia levar o direito sistêmico, né, que foi o nome dado pelo juiz Sam Storck, do Tribunal de Justiça da Bahia, que ele começou, deixa eu achar o SAM aqui para vocês. A justiça sistêmica, ela está ligada à pacificação social, então a gente pode analisar todos os conflitos familiares sob a ótica das constelações familiares. Então, quando já tive casos de violência doméstica, que o autor da agressão, ele repetia o comportamento do pai dele quando batia na mãe dele. Então, filhos de pessoas feridas ferem outras pessoas. Entende? Isso não é uma regra. Nós temos pessoas maravilhosas que nasceram de pessoas com um passado um pouco difícil. Mas existe uma estatística para isso? Só um minutinho que eu vou achar. É um novo olhar sobre as demandas, tá, gente? A aplicação das constelações. Isso daqui é um mapa que eu peguei, que mais de 16 tribunais em todo o Brasil já atuam com pensamento sistêmico. O que quer dizer? Ah, mas você está falando que juiz constela? Que promotor constela? Que advogado constela? Não, de forma nenhuma. Juiz não constela, advogado não constela. Na audiência, a gente está ali, para quê? É para o objeto da demanda, é processual. Ninguém vai ficar constelando ninguém em audiência, isso não existe. Mas, quando eu tenho um juiz que tem um pensamento sistêmico, quando eu tenho um advogado que ele tem um olhar sistêmico sobre o conflito, aí eu estou diante de uma situação que pode ser muito produtiva e esse processo andar muito mais rápido. Por quê? Porque
Porque quando uma pessoa busca o judiciário, e é por isso que ele ficou tão congestionado, porque todo mundo ficava buscando, geralmente, nesses 3 anos, né, de formada, o que eu percebi? As pessoas buscam o judiciário passar uma dor, um desejo de vingança, algo que ficou ali no coração, não, eu quero justiça. Nem sempre é assim, tá, gente? A gente precisa buscar os nossos direitos também. Eu não estou dizendo que você, exemplo, o pai do seu filho está devendo pensão, não, eu não vou executá-lo porque não é isso. Você tem o direito, seu filho tem o direito. Mas eu estou falando de casos em que as pessoas buscam o judiciário por qualquer coisa. Geralmente ali eu tenho uma dor, um desejo de vingança, algo muito ferido em mim que eu quero que se resolva. Então, aí que a gente vai para esse pensamento sistêmico. Por quê? Porque o profissional do direito, esses meninos aí, vocês que estão formando, a gente tem que ter um olhar mais integrativo. Quando chega para mim um conflito, você, como advogado, você vai analisar a questão processual, mas você pode ir além também. Você pode olhar ali, por quê? Por que que essa pessoa está desejando tanto isso? Aí você começa. Vou dar um exemplo clássico aqui, que já aconteceu várias vezes. Alienação parental. Tinha uma mãe que ela não estava querendo deixar o menino, o pai ver o menino. Poderia ser um pai não deixando a mãe também, tá, gente? Só estou dando um exemplo. E aí, o que que a gente foi? Eu fui chamada para fazer uma intervenção, eles ainda estavam na fase de tentativa de conciliação. E aí, o que que aconteceu? Quando eu fui olhar aquele processo a fundo, aquela mãe que cometia alienação parental, quando ela tinha 4 anos de idade, a mãe dela fez a mesma coisa com ela. Então, ela sofreu na pele e, por lealdade ao sistema familiar, ela inconscientemente repetiu com o marido aquilo que a mãe dela fez com o pai dela. Com essa constelação, a gente vê demais da conta. Posso passar? Pode, Fabi. E o que é bom deixa gosto de quero mais. Então, você tem cerca de 2 minutos para você concluir. Vamos lá. Aqui é só um exemplo de uma vara, gente. O tanto de processo, quando ainda não era digitalizado. Então, assim, as demandas, né, que abarcam o judiciário. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar sistêmico, como profissional do direito, como psicólogo, como assistente social. É importante a gente sempre olhar para um processo com uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Quando a gente estuda sobre comunicação não violenta, né, a CNV, a gente percebe que o conflito ele pode ser uma excelente oportunidade de você encontrar uma solução ali. E não precisar ficar naquela violência verbal, naquela, sabe, é um cabo de guerra que as pessoas ficam. Então, a constelação familiar nada mais é do que esse olhar, né, de acolhimento, de entendimento, de aproximação. Como eu disse no início, o amor ele é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade. Mas quem sabe, né, conversando, olhando, né, eu vendo verdadeiramente aquela pessoa, as minhas necessidades, o que eu estou querendo com isso? O que aquela pessoa quer? A gente tem esse olhar diante do conflito, né, de pacificação. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam ser amiguinhas, né, que os litigantes precisam ser amiguinhos. Não. Só da gente já ter respeito, entendimento e chegar a um acordo, já valeu a pena esse olhar sistêmico, ok? Então, fica aí o meu convite para vocês também. Lembrando que ano que vem a gente tem uma formação em constelação familiar na Mourada, da Maria Raquel Pereira Moura. Eu vou ser instrutora de Direito Sistêmico. Serão 10 módulos, né, de março a dezembro. Quem quiser informações, pode me chamar no direct, que eu te encaminho o Instagram, né, da Mourada, onde vai ser esse curso de constelação. Fabi, se você quiser interromper sua apresentação, só para a gente ver todo mundo aqui, as caixinhas, que aí a gente tira até uma foto, você consegue fechar aí no vermelhinho, só apertar no vermelhinho que aparece aí. Parece que a Rose também quer falar alguma coisa. Quero. Fabi, eu queria te perguntar, aquela hora que a Camila te falou a respeito se tinha individual, né? A constelação, e você falou que tinha. Seria a mesma, eu não sei se eu usaria o nome eficácia, mas, por exemplo, se eu fizer em grupo ou individual, teria o mesmo resultado, assim?
Tem. Você acha? Tem sim, Rose. Eu trabalho com todas as duas, tem amigos que trabalham com isso. O resultado da constelação, tanto individual quanto em grupo, ele é o mesmo. A diferença é que quando eu estou em grupo, os representantes são reais, né? As pessoas estão ali. Então, você vê com muito mais fidelidade as situações. Quando eu estou privada com a pessoa, é muito mais íntimo, é muito mais sigiloso. Então, às vezes, tem assuntos que são dolorosos demais para mim. E eu não gostaria de expor isso a público. Então, eu procuro uma constelação individual. Ok, Rose? Ok, obrigada. Nada. Bom, gente, antes de eu encerrar a sala, hoje é aquele dia que eu vou encerrar a sala, mas com o coração doendo. Na verdade, eu vou tirar essa responsabilidade do meu colo, a responsabilidade é da Rose, quem está como anfitriã é a Rose, então não sou eu que derrubo a sala hoje, para minha alegria. Mas eu queria muito, Fabi, te agradecer de coração. Principalmente por um dos meus chapéus ser professora exatamente da área de resolução adequada de conflitos e ver ex-alunos tão bem e que me dão uma aula. É naquele momento que eu falo assim, hoje eu vou desistir de ser professora, eu olho para frente e falo como é bom a gente plantar sementes, porque as sementes dão frutos maravilhosos e começam a plantar as sementes. E eu acho que a gente vai cumprindo nossa missão. Então, hoje, para mim, além de realmente eu ficar muito feliz do NUSC, juntamente com o nosso grupinho de extensão aqui, nós conseguirmos levar uma informação tão clara acerca da constelação sistêmica. Eu tenho certeza que a Maílde, que está aqui, que é o suporte administrativo do NUSC e do ESAJUMA, se chegar lá alguém falando que é constelação, porque a Maílde é de um tempo da UNA em que a solução de conflito era só aquela prática jurídica do ESAJUNA, aquele contencioso. De repente, ela teve que aprender o que era conciliação, o que era justiça restaurativa, o que era arbitragem. Agora vem conhecer todas as portinhas, não para militar nas portinhas, mas para poder dar informações e pelo menos falar assim, olha, aqui não é por esse caminho, não. Aqui vem cá que eu te ensino de outra forma. E você conseguiu de uma forma tão leve, pelo menos tão clara. Você trouxe, sabe aquela questão que a gente falou no início, a questão da desmistificação acerca da constelação. Lógico que a gente tem que ter, Fabi é uma série, né? Capítulo 1, 2, 3, e nós temos que Fabi continuar vindo aqui, né? Que aí a questão, eu tenho muitas dúvidas até em relação ao papel do advogado dentro da constelação, como que é o advogado em relação à constelação, ele é um parceiro, ou pelo contrário, ele é uma resistência, como que é esse profissional jurídico, como que ficam as partes dentro de um processo que vão para a constelação, eu vou para a constelação antes do processo, no momento do processo, posterior ao processo, então eu acredito que a gente tem muito questão que se falar sobre a constelação. A Amanda está falando aqui conosco que ela já ia falar agora, precisamos de parte 2 do encontro. Eu já, por mim, é 2, 3, e sem dúvida nenhuma, a gente está deixando quem não teve oportunidade de estar aqui conosco hoje, presencialmente. A palestra ficará no YouTube do NUSC, tá, gente? Em curto espaço de tempo, mas o que eu tenho que dizer para você é que eu sou muito grata em relação a esse momento que eu tive oportunidade de viver aqui hoje. Tem momento, tem palestras, eu não vou mentir, né? Que como gestora do NUSC, eventualmente eu tenho que estar em muitos eventos, eu não tenho como, e concomitantemente, eu hoje faço questão de não estar fingindo que eu estou no evento. Ou eu estou aqui, inclusive nós tivemos hoje, nós estamos celebrando a consciência negra, né, nesse mês de novembro, e exatamente hoje nós também tínhamos um evento com essa temática, conduzido por um outro profissional do NUSC. Eu falei assim, vamos metade para um canto, metade para o outro, né? Mas eu quero estar entregue, e eu fico muito feliz com o momento que você proporcionou para nós aqui. Então, eu só tenho a te agradecer, já te diz, está ficando gravado, vamos te sequestrar, o negócio você não pode vir para o NUSC, veio para o NUSC, fica sequestrada. Mas eu gostei muito e acho que atingiu muito o nosso propósito, e não só sou eu que digo isso,
né? Você pode exatamente lendo aí o chat para mim, Tô tá para vendo. você, o Tá quão lindo, maravilhosa gente. foi esse encontro aqui seu conosco hoje. Olha, gente, muito obrigada, Camila. Assim, desde a época da faculdade, eu sempre tive uma admiração profunda por você, né? A gente criou laços desde lá. Você ficou sempre na minha memória com as suas lições. Agradeço demais a UNA. Agradeço a esses meninos maravilhosos. Desejo tudo de bom nessa nova caminhada, né? Quem está formando. Se precisar, estou à disposição. Meu Instagram é Fabi De Filippo, tá? Quem quiser, @Fabi De Filippo. Pode colocar no chat, se você quiser, seu acesso de contato e tudo. Tá. Porque, gente, a minha vontade é pegar a Fabi e falar assim, vem para minha casa, então onde que você está? Eu preciso ser costelado urgentemente. Gente, estou à disposição. Fico muito feliz, muito grata, Camila. Compartilhar conhecimento é a coisa mais maravilhosa para mim, porque quem compartilha conhecimento também aprende. Então, eu vejo os comentários, as pessoas falando, eu aprendo com vocês, e essa ciranda de conhecimento que a gente precisa construir, né? Em cima do ensino, das relações sociais. Muito obrigada, de coração, fiquei muito feliz e podem me chamar. Direito sistêmico, constelação, justiça restaurativa. Vou ter o maior prazer em a gente encontrar novamente. Fabi, qual que é o Instagram? Eu sem puxar saquismo, sem puxar sardinha, mas eu amei, foi assim, super esclarecedora, posso conviver pessoalmente com isso e sei que ela é uma excelente mulher, profissional, uma tia, madrinha, e eu amei poder ouvir essa oportunidade que a UNA, que o NUSC estão me dando hoje, que poder ouvir uma pessoa tão próxima a mim, que eu sou muito feliz de tê-la. Ah, que linda! Te amo. Privilégio, viu, Isabela? Ainda bem que você não é egoísta e deixa dividir um pouquinho da Fabi para todo mundo, entendeu? No meu Instagram, tem alguém perguntando aqui, @Fabi De Filippo. Deixa eu escrever aqui, gente, espera aí. Não, a gente não sai daqui enquanto a Fabi não falar qual é o Instagram dela, enquanto não aparecer esse Instagram dela. Pronto, foi. Deu? Apareceu? Fabi De Filippo? Não, Não? dá Mas, enter. Bebele, Já deu? põe para mim, põe Isabelle para mim, o meu Instagram, beleza. A Isabelle vai colocar para mim, minha afilhada. Que aí os meios de comunicação são essenciais, né, Fabi? E nós vamos encaminhar depois, eu te encaminho, depois que subir para o YouTube, o link da palestra, porque eventualmente, às vezes, você quer compartilhar o conteúdo, alguma coisa. Beleza. Gente, com gostinho de quero mais, hoje a gente encerra aqui hoje, mas já não tão triste, porque a gente sabe que vai ter parte 2, parte 3. Se não for em 2021, 2022, já pegamos a Fabi para nós novamente. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e um restinho de semana bom, tá? Beijo grande. Beijo.